Foi? Olá, pessoal. Agora a gente acompanhando aqui a saída do ex-presidente Lula da fábrica da Honda, onde ele chegou aqui por volta das 10h30 da manhã para uma visita e agora encerra essa visita aqui na fábrica. Logo mais às 15 horas ele estará no Musa. Alguns apoiadores aqui ainda esperam essa saída dele. Lula está neste carro Mitsubishi. Os apoiadores aqui esperam que ele baixe aqui o carro. Acertou o carro dele aqui. Deixa eu ver o Lula abre agora, nesse momento, para falar com os apoiadores. O ex-presidente nesse momento, Lula sai do carro para falar com os apoiadores. Ex-presidente Lula aqui sendo abraçado pelos apoiadores numa aparição que não estava prevista. A equipe do Lula não deixa, por enquanto, ele falar. Peraí, gente, silêncio que ele vai falar. Dá licença. Ele vai falar. Cadê o companheiro cadeirante que está Vamos aqui? fazer silêncio aí, pessoal. Cadê o cadeirante aqui? Aqui, ó, na sua frente, atrás da moça de vermelho aí. Deixa eu ver. Tudo bom, querido? Desde 89 veio a Honda aqui hoje. Vira pra cá, presidente. consegue pegar todo mundo. Só um pouquinho pra aqui, ó. Vamos organizar, vamos organizar. Aqui pra ele, por favor. Cadê as É câmeras, a gente? terceira vez que eu visito a Honda e toda vez que eu venho a Manaus eu faço questão de visitar a Zona Franca de Manaus, porque não é possível que alguém queira trabalhar para destruir a Zona Franca de Manaus. A pessoa que quer fazer decreto ou fazer lei para mudar os benefícios, na verdade são pessoas que não conhecem a importância da Zona Franca de Manaus para o desenvolvimento do Estado, para a geração de emprego. Então a minha vinda aqui é para dizer o seguinte: eu, quando era presidente, renovei por 10 anos, depois a presidenta Dilma renovou por 50 anos, e na minha opinião a Zona Franca de Manaus é um patrimônio do desenvolvimento da região norte do país, e na verdade ela precisa continuar gerando emprego, gerando renda e gerando oportunidade para as pessoas. O senhor falou em emprego. A questão do emprego no Brasil hoje está bem complicada, até porque muita gente hoje está vivendo da informalidade. Quais suas propostas em relação à melhoria nesse setor? Esse é o grave problema do Brasil, porque nós temos muita gente trabalhando na informalidade, nós temos muita gente fazendo bico, e as pessoas acham que isso é emprego. Isso não é emprego. O emprego, as pessoas têm que ter registro em carteira, as pessoas têm que ter direito às férias, as pessoas têm que ter direito a descanso remunerado, as pessoas têm que ter um sistema de seguridade social. Nós começamos rapidamente porque nós vamos retomar. Primeiro, obras na construção civil, por exemplo, Minha Casa Minha Vida nós vamos retomar, o Luz para Todos nós vamos retomar, a cisterna nós vamos retomar,
As obras do PAC que foram paralisadas nós vamos retomar. E o Estado vai ter que ter competência de colocar dinheiro para incentivar o empresário a colocar dinheiro. Eu acho que nós já fizemos isso uma vez, em 2003, e nós vamos fazer com mais rapidez agora, porque a situação do povo está muito pior. Sabe, lamentavelmente o povo está passando fome, lamentavelmente num país que é o terceiro produtor de alimento, tem 33 milhões de pessoas passando fome, e o presidente, com a maior cara de pau, diz que não tem tanta gente passando fome. Não tem na casa dele, porque ele esconde até o cartão corporativo dele, decretou sigilo sobre o cartão corporativo, para o povo não saber quanto que ele gasta. Mas o povo está passando necessidade, mesmo o povo que está fazendo o bico está ganhando muito aquém daquele que precisa ganhar. Então, recuperar o desenvolvimento do país, gerar emprego vai ser uma tarefa prioritária nossa. Presidente, a questão da reforma tributária, presidente, como é que fica? A Zona Franca fica preservada? Não, a Zona Franca vai ficar preservada. Sabe, é um compromisso que a gente tem desde que eu fui candidato em 89. Eu, quando era presidente, renovei por 10 anos, a Dilma renovou por 50. Então, a Zona Franca tem estabilidade durante muito tempo. Obrigado, pessoal. Obrigado. Você conferiu aí o pronunciamento do ex-presidente Lula, que acaba de sair aqui da fábrica da Honda em Manaus. E numa aparição inesperada, não estava prevista essa aparição. Ele falou aqui com os colegas da imprensa. A gente tem aqui o deputado federal José Ricardo. Deputado, como é que foi essa visita do presidente aqui à fábrica da Honda? Olha, foi muito importante, porque ele vem a terceira vez, né? Veio a terceira vez, e ele trouxe aqui a esperança, a certeza, a questão do compromisso de continuar defendendo os empregos da Zona Franca de Manaus. Eu acho que é muito importante. Ele sabe da importância da Zona Franca, ele sabe como é importante esse polo, a economia, em torno dos incentivos e da possibilidade de a gente ampliar investimentos. E ele falou do retorno dos investimentos das obras, das construções, no interior com luz para todos. Então isso é muito bom para o estado do Amazonas, por isso que ele está muito bem avaliado, nas pesquisas ele está crescendo bastante aqui no Amazonas. No compromisso lá no Musa, que ele vai ter essa reunião com 35 aí pessoas para falar sobre essas questões da sustentabilidade da Amazônia. Qual é a expectativa para essa agenda? Olha só, eu acho que é muito importante que o Lula tenha essa visão de que nós temos aqui um polo industrial, temos uma economia tradicional, temos possibilidade de ampliar, e o olhar ambiental, o olhar para a população amazônica, indígenas, né, ribeirinhos, pensar num projeto de desenvolvimento que não agrida o meio ambiente. Então essa reunião no Musa é muito importante, que vão ter entidades de vários segmentos, inclusive de entidades que estão lutando contra os processos de privatização dos Correios, da Petrobras, né, da área da eletricidade. Então é muito importante para ter, ouvir dos segmentos organizados, ouvir da população, da representação dos indígenas, a nossa realidade, para poder também ser, como ele já é, né, esse grande advogado do povo amazônico. Certo, só para a gente encerrar, hoje nesse comício, saiu uma pesquisa hoje, a pesquisa Perspectiva aqui no Amazonas, que aponta o Lula em primeiro lugar nas intenções de voto. O senhor acha assim, que isso se dá muito por esse palanque que ele conseguiu formar, essa base sólida que ele conseguiu formar aqui no nosso estado? Olha só, o palanque aqui ele é importante como em todos os estados. O Lula fez questão de ter candidatura a governo, ao Senado, os cargos majoritários, e ter, logicamente, o objetivo de ampliar a bancada federal, que esse também é o objetivo nacional para ter sustentação em Brasília. Mas, independente do palanque em si, o Lula ele já tinha manifestado desde o ano passado essa preocupação com o estado do Amazonas. Quer dizer, ele foi crescendo nas pesquisas porque a população está vendo. O governo atual é um governo que é contra os indígenas, é contra a Zona Franca, não construiu uma casa, né, não investiu no interior do estado, não tem nenhuma obra, né, significativa em andamento no atual governo. Então o povo está percebendo que esse governo não dá.
e compara com o Lula. O Lula fez muito pelo Amazonas. A lista de investimentos é enorme aqui, a expansão da universidade, as escolas técnicas para o interior, e de modo geral a oferta, né, de mais vagas para a educação, tudo isso aconteceu nesse período. Então, no atual governo, nada disso, pelo contrário, até retirada de recursos da educação. Então, isso tudo motiva as pessoas. Uai, seu app de vídeos curtos.